Pessoal, vamos falar dos números naturais. Os números naturais são os números que vieram da natureza, aquelas quantidades que existem na natureza. Por exemplo, você chega num lugar, existe uma árvore, existem duas árvores, existem três árvores. Número está sempre associado à ideia de quantidade, né? 4, 5, 6 e até o zero, porque chegava num lugar não tinha nenhum leão, ou seja, existiam 0 leões. No outro tinha um leão, você saía correndo, mas tinha lá. São quantidades naturais, não são metades, não são quantidades negativas, são coisas que existiam na natureza sem a intercessão do homem, né? Existe até uma discussão se o zero é natural ou não. Mas, para conjuntos, para efeito de matemática, nós sempre vamos considerar o zero natural. Caso a gente vá tirar o zero da brincadeira, a gente usa um asterisco. Todo conjunto numérico que a gente coloca um asterisco é o mesmo conjunto sem o zero. Ou nós falamos assim, os conjuntos dos naturais estritamente positivos, que aí sai o zero também. Estritamente positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até quanto? Até infinito. Os números naturais são infinitos, né? Qualquer número que você pegue, qualquer número natural, ele sempre tem um camarada que vem depois, né? Depois do 4, vem o 4 mais 1, que é o 5. E esse cara recebe um nome. 5 é o sucessor de 4. Todo número natural tem um sucessor. E todo número natural, à exceção do zero, tem também um que vem antes. Por exemplo, o 3. 3 é 4 menos 1, né? Então, a gente vai ter assim, 3 vem antes do 4. Então, 3 antes. 3 antes. 3 é o antecessor do 4. Então, todo número natural tem um sucessor e um antecessor. Então, quando você pega ali, por exemplo, o número 4, você tem aqui, ó, 3, 4 e 5. 4 é o nosso número referência, o que vem depois é o sucessor, o que vem antes é o antecessor. Se o 2 fosse a referência, quem é o sucessor do 2? É o 3. Quem é o antecessor do 2? É o 1. Todo número natural tem um sucessor e todo número natural a menos de zero tem também um antecessor, né? E o conjunto dos números naturais são infinitos. Os números naturais são infinitos. Quando vamos desconsiderar o zero, utilizamos um asterisco. Uma coisa importante é que sempre que a gente fala de um conjunto numérico, se eu escrever conjunto N, isso aqui é um conjunto qualquer. Se eu colocar uma barrinha dobrando, isso é o conjunto dos números naturais. Isso vale para todo o conjunto numérico. Nós vamos ver mais à frente o conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. Esse R é o conjunto dos números reais? Não, o R é um conjunto qualquer. Coloquei a barrinha aqui dobrando, virou o conjunto dos números reais. Esse aqui nós vamos estudar bem mais à frente. Nós começamos com os números naturais que vieram da natureza. Todo número natural tem um sucessor e um antecessor. Qual é o único natural que não tem um antecessor? O zero, que não tem ninguém antes. Todos os outros números naturais têm um antecessor e têm um sucessor. E para nós escrevermos os nossos números, né? O 10, o 11, o 20, nós temos que usar um sistema de numeração. Não basta os números naturais aqui, os algarismos, né? Quando a gente pega os números naturais e vai 10, 11, a gente já está usando o que a gente chama de sistema de numeração, né? Acabou os algarismos, a gente começa. Quando a gente escreve o número 13, por exemplo, o 1 não é 1, o 1 é 10 e o 3 é 3, porque a gente tem um sistema de numeração que conta de 10 em 10. Então, o número mais à direita é a unidade e o número mais à esquerda já passa para dezena.
Então, no nosso sistema de numeração, que recebe o nome de sistema de numeração decimal, porque contamos de 10 em 10 e temos 10 algarismos, ele tem valores posicionais. O 13 é 10 mais 3. O 31, eu só inverti a ordem dos algarismos, mas agora quem vale 30 é o 3 e quem vale unidade simples é o 1. E como é que a gente faz para ler um número no sistema de numeração decimal? Por exemplo, 2, 4, 3, 4. Né? Esse número a gente pega aqui, ó, unidade, dezena, centena. Separei esses três, começa de novo. Unidade, se tivesse para lá, dezena e centena. As primeiras unidades são as simples, né? Depois vem a milhar. Então, quando eu tenho aqui, ó, esse 2, quantos numerozinhos tem depois dele? 1, 2, 3. Significa que tem 3 zeros aqui, ó. Esse 2, ele tem um valor posicional de 2000. Esse 4 aqui, ó, tem 2 números depois dele. Então, significa que ele equivale a 400. Esse 3 tem um número depois dele. Então, equivale a 30. E esse 4 não tem ninguém depois dele. Ele vale 4 mesmo. Esse número é 2.434. 2.000 mais 400 mais 30 mais 4. Valores relativos são valores posicionais. Valor relativo desse 2, 2.000. Valor relativo desse 4, 400. Valor relativo do 3, 30. Valor relativo do 4, 4. Então, o nosso sistema de numeração é decimal, porque a gente tem 10 algarismos. Isso quer dizer que o nosso sistema é um sistema de base 10, sistema decimal. E se o número for muito grande, né? Por exemplo, esse número aqui, 589123765. Que número é esse? Eu não faço ideia. Quando isso acontece, a gente separa de 3 em 3. 1, 2, 3, bota um pontinho. 1, 2, 3, bota um pontinho. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. As primeiras são as simples. A segunda é a classe do milhar, que a gente fala 1000. E aqui a terceira é a do milhão, né? Então, que número é esse? 589 milhões, 123 milhares, que a gente fala 1000, 765. Ah, então divide de 3 por 3? Sim, mas e se não for 3, 3, 3? Aí o cara que for sozinho fica de fora, né? É unidade simples. Aqui eu separei 3, o 2 ficou aqui. 2.434. Valor posicional, valor relativo, números naturais. Nosso sistema de numeração é decimal. Tá? Os números naturais são infinitos. O menor número natural existente é o zero. O maior não tem, porque é infinito. Quando a gente quer excluir o zero do conjunto, a gente coloca um asterisco ou diz que se trata dos números naturais estritamente positivos. Caso contrário, a gente considera que o zero seja natural. Tá? Existem discussões? Existem, mas são filosóficas, porque o zero ele existe por si ou não. Para perceber a ausência de alguma coisa, tem que ter o homem, né? E aí já não é mais só a natureza. O homem estava lá para perceber a ausência do zero. A ideia em si do zero não é tão simples, tanto que nos algarismos romanos não existe o zero. Tá? Mas para efeito de matemática, zero é um número natural e quando a gente não quiser, nós vamos definir o conjunto sem o zero. Vai colocar o asterisco ou vai dizer que são os naturais estritamente positivos. É isso, pessoal. Até a próxima.